Fala galera, beleza? A aula de hoje é sobre ciclo de vida de dependências. Singleton, Scooped, Transient, que parada que é essa aí? Para que serve? Como que eu uso? Como é que eu implemento? Que diferença que faz quando eu uso um, quando eu uso outro? Todo mundo que chega no .NET Core ou no .NET 5 agora, fica um pouco com essa dúvida, né? A gente acaba sempre copiando e colando o código dos outros e ali na correria do dia a dia a gente não para entender o que de fato faz cada um desses caras aí, né? Se faz diferença ou se não faz. E às vezes acontecem os problemas em produção que são meio bizarros, assim, a gente não sabe por quê, né? Muitas vezes é porque você não entende direito o funcionamento da injeção de dependência e aí você está cometendo erros bobos. Você pode corrigir só acertando, usando a ferramenta certa no momento certo. E eu acho que é importante falar disso porque injeção de dependência é uma coisa que você precisa conhecer muito bem para poder fazer os seus testes. Em algumas situações também faz diferença quando você está testando. Se você usa Scooped ou Transient, realmente faz diferença. Principalmente quando você vai usar ali testes funcionais, para testes integrados também, às vezes faz diferença. Então é importante saber, injeção de dependência é uma coisa que, se você quer fazer teste, precisa estar na ponta da língua ali, então conhecer mais uma coisa aí sobre esse mecanismo do .NET eu acho que é importante. Mas vamos lá, o que é o ciclo de vida de uma dependência? Quando a gente fala sobre ciclo de vida, é sobre quanto tempo aquele objeto que foi instanciado pelo container, ele vai ficar disponível dentro da aplicação. Quando a gente está dentro de um método comum, por exemplo, como esse aqui, a gente já sabe que existe um escopo aí, se você não sabe, desculpa aí, você vai ter que pesquisar, mas dentro aqui de um método comum, a gente tem o escopo das variáveis, né? A variável ela vai durar aqui, ela vai ficar disponível para você utilizar com o valor que você preencheu, nesse caso aqui, por exemplo, só dentro do método é válido. Porém, quando a gente está falando de injeção de dependência, aqui eu estou injetando no método um objeto do tipo reserva, não tem como ele saber se depois que você consumiu esse método, se ele pode indisponibilizar esse objeto, né? Invalidar esse objeto na memória, para que depois o garbage passa lá e recolha ele, faça uma limpeza da memória. O ciclo de vida, ele diz quanto tempo isso aqui vai ficar disponível. Se eu estou fazendo uma injeção de dependência de um objeto que já foi instanciado, alguém tem que controlar o ciclo de vida desse cara. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a controller, onde eu estou injetando várias classes aqui, quem faz essa injeção é o mecanismo do .NET. E ele está rodando ali por trás dos panos, você não está vendo isso acontecer. Como que ele vai saber se pode desalocar esse cara da memória ou não? Como que ele sabe se alguém está usando, se alguém referencia ele? Então, existe ali alguns controles que o framework faz por trás dos panos, que nesse momento você não precisa saber, mas a gente pode sim indicar o ciclo de vida desses caras. E aí a gente vai fazer isso daí usando os recursos da injeção de dependência, que são o singleton, o scooped e o transient. O que é um singleton? Singleton é um padrão, né, um pattern, que a gente usa quando eu quero um único objeto, uma única instância de um objeto para toda a minha aplicação. Então, imagina que a sua aplicação subiu agora, nesse exato momento. Quando você pedir uma instância de cotador singleton, ele vai instanciar esse objeto, só que depois ele nunca mais vai instanciar de novo. Ele vai manter sempre o mesmo, ele vai usar sempre a mesma referência. Esse cara é como se fosse uma variável estática. Eu não sei se por trás dos panos ali o .NET usa uma variável estática. Eu imagino que sim, mas nunca fui tão a fundo assim para olhar, né? É engraçado que esse assunto de singleton, scooped, de transient, ele é simples, mas ele pode ser muito complexo, né? A parte do por trás dos panos ali, ela tem várias nuances, vários detalhes para a gente descobrir. Mas o singleton é isso, é sempre uma instância para a sua aplicação enquanto ela está rodando. O scooped, ele é um objeto que tem um ciclo de vida baseado em requisição. Quando a gente recebe um request, né, sua aplicação recebe um request, as variáveis do tipo scooped, elas ficam disponíveis para você usar
por todo o ciclo de vida do request. Então, quando o seu request entra no IS ou no Nginx, ou seja lá onde você está hospedando esse cara, quando ele passa pela sua aplicação, no momento que ele entra, ele vai ficar disponível até a sua requisição sair da aplicação. Então, na aplicação web é mais simples de entender, que é um request. Nos outros tipos de aplicação aí eu não tenho experiência, não vou saber te dizer como que isso funcionaria. Se você faz um request para uma API, por exemplo, pedindo aqui cliente scooped service, quando você pede essa instância, ele vai instanciar a primeira vez, e dentro da sua aplicação, se você pedir essa instância várias vezes de novo, pelo container de injeção de dependência, ele não vai instanciar de novo. Ele vai usar sempre a mesma instância. Então, quer dizer, se eu chamar ele 2 vezes, eu vou instanciar uma vez, e na segunda vez ele vai me entregar o objeto que já foi instanciado. É como se fosse um singleton, só que em vez de ter o escopo da aplicação inteira, ele tem o escopo só daquela requisição. E o tipo transiente é como se fosse um new. Toda vez que você pedir uma instância para o container, ele vai te entregar um objeto novo. Toda vez. Não importa se você chamar 10 vezes, ele vai dar um new 10 vezes nessa classe contador transiente. É simples assim, não tem nada de mega complicado aqui. Agora tem os detalhes, né? Se você quiser trabalhar com eles, isso aqui é quase que suficiente. Você pelo menos já entendeu que, olha, se você injetar um cara como singleton, ele vai ficar, ele vai usar sempre a mesma instância dentro da aplicação o tempo todo. Se você usar como scooped, ele vai instanciar uma vez. Se você usar transient, ele vai instanciar toda vez. É que nem um new. Para usar o mecanismo de injeção de dependência do .NET, você vai usar o método configure services. Eu vejo aqui que o próprio configure services já tem uma injeção de dependência aqui, que é o iService Collection. É o container de fato, né? Onde estão as nossas instâncias ali, é o cara que controla as instâncias da injeção de dependência. E aí, todas as injeções de dependência que você precisa colocar no seu projeto, você vai adicionar aqui no Configure Services. Você pode colocar as suas próprias implementações, que é o add singleton, o add scooped e o add transient, e você também pode invocar aqui as injeções de dependência dos componentes que você está usando. Se você está usando Swagger, por exemplo, você vai adicionar as dependências do Swagger aqui. Se você está usando o ASP.NET MVC, você vai adicionar aqui add controllers and views, os métodos aqui do próprio MVC. Veja que todos eles são métodos de extensão do iService Collection. Ou seja, significa que você também pode criar os seus métodos de extensão. Se você tem aqui no seu projeto várias dependências, você quer deixar a coisa um pouco mais organizada, você pode vir aqui e criar uma extensão para o iService Collection e criar aqui add minhas dependências, por exemplo. E ela vai ficar disponível aqui para você no IntelliSense. Eu vou te mostrar um exemplo aqui, que é essa controller de contador que eu criei para demonstrar o uso do singleton, o uso do scooped e o uso do transient. Eu acho que fica mais fácil ver do que falar, né? Ver na prática. Às vezes você não vai ter a oportunidade de ver isso de fato rodando na sua aplicação. A gente fica ali um pouco na correria, né? E acaba não entrando no detalhe. Então, eu elaborei vários exemplos aqui para demonstrar as coisas que eu vou te passar. Então, aqui, essa controller é uma controller mega simples, né? Ela vai retornar aqui um objeto de contagem que vai contar o total de acessos ao singleton, do scooped e do transient. Não é exatamente acesso, né? São as instâncias. Mas vamos entrar aqui nas classes de contador para você entender exatamente como que eu estruturei isso daqui. Então, se eu pegar aqui o contador singleton, o contador transient e o contador scooped, eles são exatamente iguais. O famoso Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Eu só troquei a injeção deles, eu coloquei o nome para a gente não se confundir, porque é muita classe, né? Acaba confundindo. Então, eu já injetei esses caras aqui, cada um com o seu próprio tipo. Então, o contador singleton é singleton, o contador scooped é scooped, e o contador transient é transient. O que eles fazem? Ele vai ter aqui um construtor padrão, não está declarado, então ele vai criar um construtor sem parâmetros. Todos eles têm
um campo int, que chama atual aqui, para armazenar a contagem, e tem um método aqui, somar 1 e retornar, que só vai somar 1 no atual e retornar o próprio atual. Então é só um controle de contador aí para a gente saber. Ele está armazenando estado aqui, então é um objeto, ele vai ficar parado em memória e a gente vai conseguir ver. Se eu chamar o contador scooped, ele vai armazenar ali o valor atual mais aquele que eu somei. Se ele instanciar de novo, ele vai zerar esse contador, porque aqui o campo atual eu estou inicializando ele com valor zero. O contador singleton, eu estou chamando direto aqui nesse método obter contagem. É um get, né, sem parâmetros, só para a gente ver. O contador scooped e o transiente, não adianta eu colocar eles aqui na controller porque você não vai conseguir ver o container instanciando. Então o que eu fiz? Eu criei algumas classes de serviço aqui para poder chamar os contadores. Quem vai chamar o contador scooped é scooped, que você pode ver aqui, né? E quem vai chamar o contador transiente é transiente também. A gente vai falar disso daqui a pouco. E aí, esse cara aqui, por exemplo, o cliente scooped, ele tem um método que recebe o contador scooped na injeção de dependência e ele vai chamar aqui o somar 1 e retornar. Então, a única coisa que essa classe service faz é chamar, receber uma instância do contador e chamar o método que vai somar 1 e retornar. No final das contas, é como se eu chamasse esse método aqui, só que eu estou recebendo a injeção de dependência por eles. Por que eu faço isso? Porque aqui eu tenho, por exemplo, o produto e o cliente estão usando o mesmo contador, que é o contador scooped. E essa classe advogado service e juiz service estão recebendo o contador transient. Significa que nessas duas chamadas ele está usando a mesma injeção de dependência da classe. E aí a gente vai conseguir ver se ele está reutilizando o objeto ou se ele está instanciando um novo. Vamos rodar aqui para você ver. E aí eu vou chamar aqui o get do contador. Veja aqui que ele vai retornar esse cara aqui. Então vamos executar ele a primeira vez. Eu até coloquei um breakpoint aqui para você ver, mas depois a gente debuga. Então olha só. Ele chamou aqui o singleton uma vez. E aí ele retornou 1. O scooped, ele retornou 2. Por quê? Porque quando ele passou aqui, lembra que ele está usando a mesma classe injetada, né? Então os dois estão chamando o contador scooped. Ele retornou 2 porque é o mesmo objeto, é a mesma instância que já foi instanciada a primeira vez. Então aqui no cliente consultar contagem ele instanciou, no segundo ele já pegou o que estava em memória e retornou o mesmo. Para o transiente, o fluxo é o mesmo, se você observar aqui, né? Então ele consultar contagem. Porém, ele retornou 1. Por quê? Porque para o transiente, ele sempre vai dar um nil. Então, aquele contador, para o transiente, ele nunca vai passar de 1. Sempre vai ser 1. Ele sempre vai dar nil, sempre vai startar atual como 0. E depois sempre vai, quando ele for somar, ele sempre vai retornar 1. Agora, olha só que interessante. Se eu chamar de novo, agora o singleton me retorna 2. Por quê? Como a aplicação não caiu, ele me retornou o mesmo objeto que já estava em memória. E se eu continuar chamando aqui, ele vai continuar somando. E agora vai para 3. Aqui um exemplo bem simples, é bem interessante para ver. Vamos só dar uma debugada aqui para você ver. Ó, somar 1 e retornar. O atual já vem com 3. O consultar contagem, o atual vem com 0 na primeira chamada, e aí ele vai retornar 1. Na segunda chamada, ele vai retornar 1. Ou seja, ele não deu nil no contador scooped. Aqui no transiente é a primeira vez. Ele vai estar 0.
E aí ele retornaria 1. E aqui ele está 0 de novo. Então é um exemplo bem interessante aí para você ver como que funciona. Vamos para a terceira parte aqui. Coisas que você pode fazer, mas que talvez você não devesse fazer. Ou talvez você deva fazer. Vamos ver aqui coisas que... alguns detalhes interessantes que eu separei para você ver. Eu vou te mostrar algumas situações que eu já peguei em produção, que eu até usei em produção também, em projetos da vida real ali. Não estou falando para você de coisas que eu estudei ou que eu li, são coisas que eu faço no dia a dia. E aí algumas coisas que eu já vi que não é legal e algumas coisas que são legais de fazer, que você poderia usar. Não tem muito certo ou errado, esse framework permite você fazer. Em teoria, se fosse errado, muito errado, ele não deixaria. Mas tem algumas restrições. A primeira delas é usar dependências concretas. Se você vier aqui no Configure Services, eu não sei se você já tentou, mas você consegue adicionar uma referência concreta. Quando você faz isso daqui, funciona. É claro que se eu for usar o contador Scooped, isso aqui não funcionaria do jeito que está agora. Para usar o contador Scooped desse jeito, eu teria que vir aqui, Client Scooped Service, esse cara aqui, e eu teria que não receber uma instância da interface, mas uma instância da classe concreta. Isso aqui funciona. Mas eu não recomendo que você faça. Por quê? Toda vez que você colocar uma dependência aqui, na verdade o que você está falando, né? Você está indicando para o container que quando alguém pedir um tipo desse daqui, você entrega uma instância disso aqui. Se você não usar uma interface, ele vai usar o tipo concreto normalmente. O que ele vai interpretar daqui se você mandar injetar uma instância de contador Scooped, manda um new contador Scooped. E beleza. Para a sua aplicação funciona tranquilamente. O que você perde aqui? Primeiro que você vai perder flexibilidade. Você está gerando um acoplamento. A interface serve para desacoplar a implementação concreta da sua dependência. Então, isso aqui vai fazer, esse cara aqui, né? Vai fazer com que você dependa exclusivamente de contador Scooped. Não pode ser nenhum outro tipo. Então, em termos de arquitetura, eu não gosto. Eu acho que é um approach ruim. A gente está gerando uma injeção de dependência, que é um recurso para criar desacoplamento, só que você está criando o acoplamento de novo. Então, para mim, não faz muito sentido. Não recomendo que você faça. O segundo ponto é teste. Lembra que eu falei que entender essas coisas vai te ajudar a testar melhor. Se você tentar usar o mock, com o mock-kill, por exemplo, vai dar um erro. Por que vai dar um erro? Depois dá uma pesquisada aí na minha aula sobre mocks, eu explico isso mais a fundo. O mock-kill, ele usa um cara chamado Castle Proxies. Ele cria como se fosse uma casca na frente da sua classe. Para poder criar essa casca, para poder substituir, né, os métodos que você está chamando, os seus métodos eles precisam ser virtual. Você precisa vir aqui no contador Scooped. Se você quiser dar setup desse método aqui, somar 1 e retornar, você vai ter que marcar ele como virtual. E aí ele pode ser sobrescrito lá no mock-kill. O mock-kill tem essa particularidade aí. A maioria dos frameworks de mock, eles trabalham do mesmo jeito. Não sei se os outros, não tenho muito contato com os outros a fundo assim para saber se é Castle Proxies também. Mas provavelmente eles fazem a mesma coisa. Não tem como dar um setup disso aqui e sobrescrever o seu método se ele não é possível de ser sobrescrito. É para isso que serve o virtual. Então, você é obrigado a informar para o compilador que a sua classe pode ser, os seus métodos podem ser sobrescritos. Em algumas situações, isso é ok. Em outras situações, não vai ser ok. Então, você tem que tomar um grande cuidado com isso. Se você quiser... Muitas pessoas que fazem a injeção de dependência com classes concretas, não testam. São pessoas que só estão fazendo Ctrl+C, Ctrl+V aqui, o negócio funciona, apertador de botão, né? O cara quer apertar F5 e fazer funcionar. Funcionou para ele, está tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Você pode trabalhar assim, eu não gosto. Eu
prefiro fazer as coisas do melhor jeito e tentar entender. E teste, né? Teste, não vou nem falar se teste é importante ou não, que se você está aqui no canal, provavelmente você sabe. Então, não vai ser possível mocar, a menos que você coloque virtual nos seus métodos. E às vezes você vai poder, às vezes não. Então, muito cuidado com isso, não faça. Nem toma cuidado, não faça. Eu não recomendo que você use. A segunda coisa, combinar ciclos de vida diferentes. Isso, cara, isso é uma coisa que parece que é simples, mas não é tão simples assim. Na vida real, não é tão simples. O que é combinar ciclos de vida diferentes? Em teoria, você deveria sempre seguir a mesma linha para todos os objetos da cadeia que você está chamando, que foi o que eu fiz aqui. Então, se eu tenho o cliente Scooped Service, ele está usando o iContador Scooped. Ele não está usando o iContador Transient nem o iContador Singleton. Ele está usando o mesmo ciclo de vida. Seguir essa linha é mais simples. Você pode combinar ciclos de vida diferentes? Pode também. Só que isso vai alterar o funcionamento do ciclo de vida. Então, em alguns casos, se você não souber como isso funciona, você vai fazer do jeito errado. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso. Eu criei uma controller aqui só para a gente observar esse comportamento. Você sempre deveria usar um ciclo de vida maior dentro dos objetos com ciclo de vida menor. Então, não tem um problema se você resolver uma dependência singleton dentro de uma dependência que é scooped. Mas se você fizer o contrário, resolver uma dependência scooped dentro do singleton, ele vai alterar o ciclo de vida do objeto. Vamos olhar aqui como que funciona na prática, né? E aí depois eu entro no detalhe aqui. Isso às vezes pode parecer um pouco confuso, então acho que é mais fácil explicar mostrando. Aqui eu criei várias classes para poder fazer esse teste. Uma classe Scooped, uma classe Singleton, uma classe Transient. São esses caras aqui. E eu coloquei aqui um timestamp para a gente ver o objeto sendo criado. Então ele vai pegar, as classes são iguais, no mesmo esquema do contador, as classes são iguais e tem o mesmo campo aqui, né? Tem um timestamp no construtor, né? Quando ele chama o construtor da classe, e aí ele vai devolver esse timestamp nesse método aqui. Nas classes combinadas, ele está recebendo a classe, né, pela injeção de dependência, e chamou obter timestamp lá, só para a gente poder ver o que ele está fazendo. Eu coloquei aqui um breakpoint nos construtores para a gente debugar também e ver como que funciona. Qual que é a dinâmica aqui? Então eu criei aqui uma classe, que nomeei todo mundo para a gente não se perder também. Então eu criei uma classe aqui, que é singleton, e usa um objeto scooped. Eu criei uma classe singleton, que usa um objeto transient. E eu fiz o contrário, né? mas dentro do Scooped. Então, uma classe Scooped que usa um singleton e uma classe Scooped que usa um transient. Eu não criei um exemplo para o transient, porque o transient é o menor ciclo de vida que tem ali entre os três. Então, ele sempre que você usar transient, ele vai ter o mesmo efeito. A gente vai ver isso aqui agora. Vamos rodar aqui, ó. Eu tenho dois métodos, obter singleton, obter Scooped. Então, onde está o obter singleton, ele vai chamar o singleton com o ciclo de vida menor, e onde está o scooped, ele vai chamar quem é scooped com singleton, scooped com transient. Carregou aqui, vamos chamar primeiro o singleton. Então lembra, ele vai chamar, vai instanciar as classes, e aí ele vai te devolver o timestamp de cada uma delas. Vamos executar aqui para ver. Ele chamou o construtor do singleton, eu subi a aplicação agora, então ele vai chamar só uma vez. E aí aqui na classe transient, lembra que ele sempre vai dar new. Então a classe transient sempre vai receber new. De novo aqui, outra classe singleton, né? Mas com o transient lá. Então vamos ver aqui o que ele fez. Ó. Ele colocou esse timestamp e o singleton com transient, esse cara aqui. Lembrando que esse timestamp é do objeto interno. Então, a classe original é singleton, mas esse timestamp aqui é da classe Scooped.
beleza? Então, qual que era o resultado esperado aqui? Como a classe superior, na classe que está comandando o fluxo, né, ela, a primeira da cadeia, né, ela é singleton, então ele vai instanciar essa classe só uma vez. A classe scooped e a classe transient, lembra do esquema. Toda vez que eu faço um request, ele tem que instanciar uma nova. Nesse caso aqui, ele deveria comportar igual, né? Porque eu estou chamando só uma vez. Então, o scooped, ele instanciaria uma vez, o transient uma vez também. Agora vamos chamar de novo para ver qual que é o efeito. Se eu chamar de novo, em teoria, ele deveria atualizar esse timestamp aqui. Então você está vendo aqui o dia que eu estou gravando, mais o horário, né? 9h21, 25, 9, 21, 46. Vamos executar de novo para ver se ele vai instanciar. Se ele instanciar, ele vai atualizar o timestamp. Se ele não instanciar, ele vai deixar igual. Tá aí, ficou igual. O que aconteceu aqui? Você viu que ele nem parou nos breakpoints dos construtores. Significa o seguinte, quem está no alto da chamada, quem é o primeiro cara que chamou, ele está comandando o ciclo de vida. Então, como ele é singleton, esse cara aqui, ele é singleton, a classe scooped não vai ser instanciada de novo. Por quê? Porque o construtor da classe não vai ser chamado de novo. Ou seja, uma classe que é scooped, nesse caso aqui, está sendo tratada como singleton também. E o mesmo aconteceu com o transient. Então, se você olhar aqui, singleton transient, é a mesma coisa. Ele não instanciou porque não passou nesse breakpoint. Significa que se você resolver um ciclo de vida menor dentro de uma classe com um ciclo de vida maior, ele sempre vai respeitar o maior ciclo. Porque ele simplesmente não vai instanciar de novo o singleton. Ele vai instanciar só uma vez para a sua aplicação. E aí a sua classe scooped vai virar singleton também. Agora o que acontece se eu usar scooped? Que é a nossa outra combinação, né? Então, scooped com singleton e uma classe scooped usando um transient. Vamos chamar o scooped. Então, chamando a primeira vez, 21:50, 25:40. O que aconteceu aqui? O singleton rodou, né, com o timestamp certo. Ele pegou o mesmo objeto que já tinha se distanciado antes, mas o transient ele instanciou nesse momento. Se eu chamar de novo, ele vai usar o mesmo 9:21:50, mas ele vai trocar o timestamp aqui do transient. Como você pode ver aqui. Então, para o singleton, resolver o singleton dentro do scooped funciona. Ele mantém o singleton. E resolver o transient dentro do scooped vai dar na mesma, porque o transient sempre vai dar um new. Então, qual que é a lição aqui? Você pode combinar, sim, os tipos. Toma muito cuidado com isso, porque, é como eu disse, parece que é uma coisa idiota, mas não é. Quando você está num projeto que nem é tão grande assim, num projeto comum, seu projeto vai ter dezenas de classes. Dezenas de classes. Talvez até centenas, sei lá, dependendo do tamanho do projeto que você está lidando. Se você puder, sempre tenta não fazer combinações malucas, mas se não for possível, lembra sempre disso. O maior ciclo de vida tem que ser resolvido dentro dos menores ciclos de vida. Se você inverter, ele vai usar sempre o ciclo de vida maior. Então, muito cuidado com esse cara aí. Delegates, usar delegates na injeção de dependência. Esse cara é muito legal, principalmente para a configuração, mas ele também exige alguns cuidados aí. É nada mais do que isso aqui. Então eu posso resolver, que é a mesma coisa, até deixei comentado aqui para não me perder, né? É a mesma coisa que fazer isso aqui, nesse caso específico, né? Nesse código aqui. Só que eu estou passando uma função. O que acontece quando você passa uma função? Ele não vai resolver isso aqui em tempo de startup da sua aplicação, né? Quando você subir a sua aplicação, isso aqui não vai ser resolvido. Assim como ele também não vai resolver desse jeito. Né? O mecanismo não funciona assim. É que aqui fica mais claro de ver. Quando você pedir a primeira instância, se você botar um breakpoint aqui, você vai ver que ele vai passar pelo delegate e vai executar. No transient também dá para ver, em qualquer tipo aqui você consegue ver isso aqui. Qual que é a coisa legal desse cara aqui?
Você pode criar uma função e fazer qualquer tralha aqui, cara. Você pode instanciar, de repente, o seu método, ele está usando algum cara da configuração, né, do iConfiguration, que você até recebe ele aqui na startup. E você não quer distribuir a dependência da configuração pela sua aplicação. Você quer resolver todas elas na sua injeção de dependência. Eu acho muito legal isso, principalmente para configurar HTTP Client, para configurar SOAP Client. É ruim você ter a configuração distribuída, né? Às vezes você tem um monte de chave no seu config, e aí para tudo que é lado tem, ele usa a iConfiguration para chamar lá a configuração. Fica um pouco confuso. Até de ver e de tratar, né? Então eu evito, quando é uma configuração muito core, eu prefiro não distribuir o iConfiguration e resolver isso aqui mesmo. O cara vai te entregar um objeto 100% pronto, você não precisa configurar ele, nesse caso aqui, né? Se eu tiver algum setup para fazer nele, eu não preciso me preocupar com esse setup. Pensando aqui que toda a configuração ela é estática dentro da sua aplicação, a menos que você faça alguma alteração dinâmica ali, que não é recomendado, né? Mas ele vai subir esses valores na memória e você vai usar sempre os mesmos. Então não tem motivo para você colocar isso aqui no seu código de runtime. Você pode colocar ali sim, dentro da sua injeção de dependência. Claro que você tem que lembrar que se você vai usar uma configuração estática, isso é verdadeiro. Se você tiver uma configuração que é dinâmica, depende, por exemplo, do usuário que está rodando a sua aplicação, aí você não pode pôr isso aqui nesse startup. Depende também de como você está fazendo a coisa, né? Às vezes é um usuário que veio no request, às vezes é um usuário que está no header do request, você pode fazer isso também. Então, só toma esse cuidado, lembra, aqui entender o ciclo de vida é importante. Então, se você colocar como scooped, ele só vai configurar uma vez. Se você usar o delegate para configuração. Se você usar como transiente, ele vai configurar toda vez. Aí é mais uma questão de separação de preocupações, né? Separation of concerns, arquitetura, né? Desenho arquitetural. E se for singleton, ele só vai fazer uma vez durante o seu ciclo de vida da aplicação inteiro. Então, só não esquece que se você for usar delegate aqui, você precisa levar em conta o ciclo de vida que você está colocando. Você tem que tomar cuidado para não lotar isso aqui de código de aplicação. Lembra que o momento do Configure Services, até o nome é muito bom, né? Configure Services, configurar serviços, configurar suas dependências. Isso aqui é para configurar dependências. Não use isso aqui para colocar código da aplicação. If não sei o que lá, aquilo. If não sei o que, aquilo. Se for um if ligado à infraestrutura da aplicação, não tem problema. Mas você também tem que ter em mente que isso aqui é só uma injeção de dependência. É só uma construção de uma instância. Se você coloca muita complexidade aqui, uma hora isso aí vai cobrar um preço. Talvez você tenha problema, talvez dê erro em produção, você não vai saber que deu erro lá. Toma cuidado. Não vou dizer para você não usar, mas não abuse. Tenha muito cuidado para usar. Isso aqui é um bom recurso, mas ele vai te complicar se você não souber usar. Uma última coisa legal aqui para te mostrar, injeção múltipla. Veja aqui que eu criei um cara chamado iValidação. E aí, eu adicionei todo mundo, essas três classes aqui, com a mesma interface. Elas realmente implementam a mesma interface. Esse aqui, o exemplo que a gente viu lá no começo, é um desses caras. Então, vou abrir eles aqui. Na interface, o que eu fiz? Eu só tenho um método aqui, é válido, e um campo mensagem de erro. Quando você injeta várias dependências na mesma interface, ele vai criar um IEnumerable desses caras. Então, você pode, dentro do seu código lá, em vez de injetar iValidação, você pode injetar uma lista de iValidações. O que eu montei aqui? Um sistema de validação, né, baseado em regras. Mais ou menos um approach mais funcional, vamos dizer assim. Dentro dessa classe aqui, reserva controller, eu recebo um IEnumerable de validação. Todos eles recebem o mesmo objeto e eles fazem validações em cima desse objeto. Aí poderia ser uma forma aqui de você fazer validações usando o Open Closed Principle, né, do Solid, o O do Solid. Né? Então eu
em vez de centralizar as validações aqui no meu objeto reserva, eu centralizei essas validações em outro lugar. E eu simplesmente recebo as validações, todo mundo passa na reserva e cada classe aqui vai validar um campo diferente. Então, data entrada daqui a 5 dias, ele vai perguntar se é válido aqui e vai validar se a data de entrada é maior do que hoje, 4 dias. Né? Tem que ser no mínimo daqui a 5 dias. A data de saída tem que ser posterior à entrada, então ele vai fazer uma outra validação. E a estadia mínima tem que ser de 3 dias, então ele vai fazer uma conta aqui para saber quantos dias tem de diferença entre a saída e a entrada, e aí ele vai me dar uma mensagem aqui se ele for maior ou igual a 3. Na verdade aqui é menor ou igual a 3, né? Aliás, não, é menor que 3, né? É o certo. A lógica estava errada. Eu só codei aqui e não testei, né? Então, sempre que você não testa, dá ruim. E aí aqui, o que ele faz? Ele acumula as mensagens de erro que gerou e se gerou algum erro, ele dá um bad request, senão ele retorna um ok. Vamos rodar aqui para ver. Vou mandar aqui o request padrão mesmo. E aqui o validações me entregou todas as instâncias que implementam aqui o invalidação que eu injetei no container, claro. Né? E aí, se eu chamar o cara aqui, a primeira posição vai ser o data entrada daqui a 5 dias. É um recurso que você tem, que você pode usar. Só toma um certo cuidado com isso, porque às vezes as pessoas se confundem um pouco. Às vezes acaba criando a mesma interface aqui, ou quer reutilizar uma interface, na hora de injetar, sai injetando todo mundo com a mesma interface. Quando você estiver rodando seu código, isso aqui pode dar problema. Então, você tem que tomar um cuidado para não repetir se não for a sua intenção. Se for a intenção, você pode usar desse jeito que eu te mostrei aí. Para nossa última parte aqui, para finalizar essa aula, quando usar o que? Eu vou te contar o que eu faço e aí você vê aí como que você faz, o que você acha. Na maioria dos casos, eu sempre uso Scooped. Por quê? Porque o Scooped ele fica ali no meio do caminho. A gente tende sempre a tentar criar requisições que terminam rápido. Então, você pode criar várias requisições, no final delas as variáveis Scooped vão morrer, e aí, beleza, você não tem que se preocupar se ficou em memória, se não ficou, elas vão morrer. Eu costumo usar Singleton e Transient para casos muito específicos. O Singleton, talvez ele tenha uma aplicação maior até. Sei lá, você tem um cara que ele precisa fazer um handshake na rede. Se isso é uma coisa custosa e ela é estática, você não vai ficar mudando toda hora, você pode sim usar um Singleton, não tem problema nenhum. O Transient, ele já é um caso mais raro. Como eu disse, ele é como se fosse um new. Então, eu não consigo ver muitas vezes usando Transient. Acontece, já aconteceu comigo, já precisei de instâncias Transient, mas é raro, não é muito comum, pelo menos para mim. Isso evita também que você fique se confundindo com o ciclo de vida das coisas, né? Que é a combinação dos ciclos. Então, mas isso aqui eu podia usar, isso aqui eu não podia usar. Se você usar a maioria das vezes Scooped, você não vai ter esse problema. Ou talvez na maioria Transient e tal. Só não recomendo que você use muito o Singleton. Principalmente se o seu serviço, por exemplo, chama algum HTTP, ele chama, né, faz conexão de rede, faz conexão no banco. E aí, 2 cuidados para você pensar e para você observar. Cuidado com o estado, né? Não armazene estado nas suas injeções de dependência. E toma muito cuidado com performance. O ciclo de vida, às vezes, influencia diretamente em performance. Por quê? Se você está usando algum sistema de cache que você quer armazenar para poder fazer consulta, sei lá, você lê um arquivo texto e você não quer usar um arquivo estático, você pode, uma variável estática, né? Você pode sim usar o Singleton. Agora, se de repente você coloca um acesso desse que vai no arquivo texto, carrega ele em memória e toda hora ele é transient, você provavelmente vai ter um problema de performance. Pode ser que você também tenha esse problema se ele for Scooped. Se você tiver um volume muito alto de requisição nesse cara aí,
talvez você tenha problema sim. Isso já aconteceu comigo em produção, inclusive. Se você está em dúvida, use o Scooped. Agora, se existem implicações de performance, se existe conexão de rede, se existe um I/O grande no disco, se existe alguma coisa que fica em memória e toda hora você vai ter que levantar isso em memória, aí você avalia se é melhor usar Singleton, talvez Transient ou talvez usar Scooped mesmo. É importante que você conheça. Se você conhecer, você vai conseguir usar eles da melhor forma possível. Beleza? Então, bota a mão lá no seu código, dá uma olhada nas coisas que você faz no projeto que você está mexendo hoje, vê se tem alguma coisa que você está fazendo de errado dessas paradas aqui que eu te mostrei, vê se de repente você, fazendo alguma alteração ali, você tem um ganho de performance, ou se você quebra alguma coisa se você colocar lá, vê se de repente você tem algum caso de injeção múltipla que você poderia usar, algum caso de configuração onde você pode usar os delegates. Vê se você tem dependência concreta que você acha que devia remover, se você já teve esse problema e não sabia. Entra lá no seu código, eu sempre gosto de encorajar que vocês coloquem a mão na massa. Muito difícil aprender se você não pratica. Estudar é muito legal, mas a gente precisa praticar. Você precisa ir lá, remolhar o pé lá na parada e ver acontecer. Eu gosto até de trazer esses exemplos aqui no Visual Studio, às vezes até debugando mais do que devia, mas porque eu gosto de ver, eu gosto que vocês vejam isso, eu gosto que vocês tenham contato. Eu não consigo controlar se você vai mexer no seu Visual Studio ou não, mas eu pelo menos posso mostrar aquilo que eu estou fazendo agora, aquilo que eu já testei, coisas assim. Eu gosto muito de trazer coisas do meu dia a dia. Eu não estou trazendo coisas aqui só que eu li num livro, que eu achei muito louco na documentação da Microsoft lá. Eu gosto de trazer coisas que eu faço, porque daí eu consigo te passar um cenário de verdade. E por mais vasta que seja a nossa área de tecnologia, né, os cenários em si eles não mudam tanto quanto a gente imagina, né? A gente pega muita situação parecida em empresas diferentes, de ramos diferentes, com atividades diferentes. Né? Então, eu gosto bastante de trazer exemplos da vida real. Então, é isso aí. Mete a mão no código, testa aí, deixa um comentário se você curtiu, se te ajudou, se você achou que não serviu para nada. Comenta aí no vídeo. Eu sempre gosto de pegar esse feedback de vocês aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.